Olá, Bitcoinheiro! E hoje é dia 27 de julho de 2026 e o Bitcoin está cotado em 64 mil dólares. No vídeo de hoje eu vou sacar 200 mil satoshi para minha carteira de 10 anos. Quero falar de um sentimento aqui que eu estou em relação a esse fechamento, né, das corretoras como a BitMEX e agora a Bitmart. E o meu sentimento, né, dentro dessa bolha de criptomoedas, bolha eu falo assim, né, as pessoas, né, que falam de cripto falam de Bitcoin, né, o meu sentimento em relação a isso. Quero também fazer uma análise do preço do Bitcoin e falar, né, dos próximos passos da minha estratégia, né. Você pode ver que eu já tenho um total de 9.609.000 satoshi, né, faltando somente 400 mil satoshi para eu atingir a meta de 0.10 BTC, que eu não é que eu vou parar de comprar Bitcoin, tá? Eu vou finalizar a fase 1, que eu tô chamando da fase de entesouramento. Então, quando eu terminar essa fase, eu vou continuar comprando Bitcoin, só que eu vou fazer uma estratégia de rendimento com uma estratégia de alavancagem, tá? Eu vou mostrar para vocês já como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai registrar continuamente na planilha, né? E ao longo do tempo, a minha meta é atingir 20% ao ano de valorização, beleza? Parece difícil, mas com essa estratégia a gente vai conseguir fazer isso tranquilamente, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer o saque, tá? Vou clicar aqui em receber, Bitcoin, carteira de 10 anos. Ele gera um QR Code, eu vou gravar também a tela da corretora para vocês acompanharem, né? E ficar mais dinâmico de vocês verem, né? Então, você pode ver na tela do meu celular que eu tenho por volta de 129 dólares e 20 centavos, né? Foi exatamente o que eu gastei, 129 dólares para comprar esses 200 mil satoshi. Então, eu vou clicar aqui em transferir, enviar. Pronto. A rede Bitcoin, vamos ver aqui quanto que eu vou pagar de... Ixi, Maria, tá caro, hein? 60 centavos, meu amigo. Tô quase desistindo aqui, hein? Bitcoin. Então, vou colocar aqui, ó. Vai chegar menos do que 200 mil satoshi, né? Porque eu vou pagar a taxa de saque, né? Era para eu ter visto isso, né? Mas tranquilo. Muito bem, então eu enviei, ó, vai chegar 198.971 satoshi, né? Então deixa eu ver aqui se vai cobrir, né? Vai dar para cobrir aqui esses para chegar em 200 mil satoshi, né? Muito bem, quando chegar aqui, tá? Vai vir para essa aba aqui, ó, de transações, ele vai aparecer aqui, né? E a gente registra essa compra na planilha, tá? Mas enquanto isso, vamos falar de algumas coisas e vamos falar também do sentimento, né, em relação ao que eu tô em relação a essa falência de algumas corretoras, né? Embora algum esteja fechando, falando para usuários sacar os fundos, né? Vamos começar falando, tá? Do sentimento em relação à alavancagem, tá? Isso aqui você pode acompanhar, acredito que muitos YouTube mostram isso daqui, né? Que é o mapa de calor, né? Onde você coloca a margem, onde tem a margem, né, de dinheiro em alavancagem, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, isso aqui é o BTC cotado em USDT, né? Na Binance, e você consegue ver aqui que ainda tem muita margem aqui embaixo, ó. Então, se a gente passar o mouse nesse amarelinho aqui, tem 50 milhões de dólares, né? Isso aqui tá em uma semana, né? O que a gente pode tirar de conclusão, tá? Primeiro, embora duas corretoras tenham quebrado em 2 dias, veja, só passou 2 dias do intervalo de uma corretora para outra, muita gente está acreditando em alta. E se você vê altcoins, etc., elas estão subindo de preço, né? Não que elas estejam subindo muito, mas é porque elas já caíram muito e voltam a subir, né? Isso mostra que as pessoas ainda estão na esperança e tão gananciosas, acreditando em alta. E esse é o sentimento geral quando a gente olha esse mapa de calor. Mas eu vou mostrar um agregado só para vocês terem uma noção, tá? Outra coisa que a gente pode olhar é o saldo de Bitcoin dentro das corretoras. Observa, né, que desde o bear market, o saldo de Bitcoin dentro das corretoras segue caindo. Então, a gente tem o preço caindo e o saldo caindo. Quando ele atingiu aqui, ó,
essa zona aqui de 60, 70 mil dólares pela primeira vez, esse saldo começou aqui a ficar lateral. Quando a gente vai lá para o Twitter, né, ou por exemplo, outras redes sociais, né, a gente começa a ver pessoas falando, né, sobre possibilidade otimista em relação a teve o fundo lá da MTGO que quebrou, né, lá em 2015, foi o fundo do preço. A BitGrill, né, lá em 2018, aí depois a FTX quebrou, foi o fundo. Tá, beleza. Mas veja, eu vou colocar isso aqui porque é mais recente falar desse bear market. Antes da FTX quebrar, existiu uma onda de quebradeira até finalizar com a FTX. Aqui teve 3AC, teve Genesis, teve Celsius, teve BlockFi, teve a Terra Luna. Então assim, foi uma onda em cascata, um efeito dominó de quebradeira aqui, ó, quebra, até finalizar na FTX. Aí muita gente coloca assim, né, ó, esse aqui, ó, a quebra das corretoras no fundo e colocou aqui a BitMEX aqui, ó, pronto, é o fundo, porque a corretora quebrou, agora vai subir. Só que se isso for somente o começo, somente o início, né, de uma onda de cascata de quebras, porque vem aqui, ó, BitMEX, 3 dias depois Bitmart, se vier outra e outra, né, se vier maiores, né, porque aí esse sentimento ele vai tomando conta das pessoas que estão de fora, assim, porra, o que eu vou colocar dinheiro aqui dentro, se tá arriscado eu não pegar de volta esse dinheiro, tá entendendo? Então começa a ter esse risco, né? Até finalizar corretora grande como a FTX, né? Aí é isso que eu quero que você tenha cuidado. Porque muita gente está dizendo, ó, quebrou, agora é fundo. E quando a gente olha, as pessoas estão otimistas. Quando a gente vê aqui o mapa de sentimento, de margem abaixo do preço, a gente vê dinheiro abaixo do preço, pessoas apostando em alta. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui a gente já consegue ver, né, o agregado aqui de várias corretoras, né? Quando a gente passa o mouse aqui, ó, já são 600 milhões, tá vendo? A cada momento, a cada 100 dólares que eu vou passando o mouse, ó, tem 300, 200, 400 milhões, né? Ó, aqui, ó, nesse amarelinho, ó, quase 600 milhões de dólares aqui embaixo. E quais são esses preços, né? Aqui, ó, só no preço 61.062, tá vendo, ó? E aqui, ó, 62 mil dólares. Então tem muito dinheiro aqui. O que significa isso? Que muito trade está acreditando que o preço vai subir. Então o que as corretoras podem fazer? O mercado simplesmente jogar o preço para baixo e captar esse dinheiro. Então tome cuidado, né? Porque há uma chance sim e forte do preço voltar aqui abaixo de 62 mil dólares, tá? E inclusive está perto do preço, está em 64 mil dólares. Isso aqui pode desencadear que é uma onda, né, em cascata, né? Ó, liquidando, outra corretora quebra, aí vem essa onda, né, de quebradeira. Se a gente olhar, né, a Strategy, olha só, a Strategy, eles não compraram Bitcoin. O que eles fizeram? Eles aumentaram as reservas em $500 milhão, $500 milhão em reserva. Agora eles têm 3,75 bilhões de dólares em reserva de dólares. Claro, eles venderam o MSTR, enfim, né? E ainda tem Bitcoin, né? Aí a gente olha o ciclo do Bitcoin, tá? A gente olha aqui o ciclo do Bitcoin, o ciclo atual aqui em roxo, aí a gente vê uma coisa que ainda bate com o meu sentimento, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem muito tempo até chegar aqui próximo dos 500 dias antes do halving. Tem o que? Lateralidade e queda. Se você dá um zoom, eu vou dar um zoom aqui só do halving para trás. Ó. Tá vendo? Ó? Chega nesse período aqui, ó, o Bitcoin começa a subir um pouquinho. Tá vendo? Esse ciclo sobe um pouquinho e depois cai. Tá? E depois cai, lateraliza até o baque final aqui de alguma corretora grande. Aqui, ó, nessa cor vermelhinha aqui, ó, foi justamente quando a FTX quebrou, tá? Aí o Bitcoin caiu lá de 20 mil dólares para 15 mil dólares, né? E todo mundo
Todo mundo não, algumas pessoas esperavam lá os 12K, era o famoso 12K, né? Aí, então tem tempo, né? Se a gente vir aqui na planilha, olha só, na aba aqui Dashboard, ó, o tempo da baixa ainda tem 70 dias, né? Então a gente tem 70 dias até o quê? Até completar 364 dias de queda. Então ainda tem tempo para cair, tá? Beleza, tá? Vamos lá aqui na carteira e ver se já chegou, né? Muito bem, então o Bitcoin tá em 64, já chegou, 9.800.453. Então chegou para mim aqui, ó, 192.971. Então vamos aqui na aba BTC USD, vou puxar isso aqui para baixo. Aí registrar a data de hoje. Aí eu gastei $129, tá? 198. Pronto. Então, o meu preço médio de compra ficou em 64.833, né? Aí meu preço médio, ele cai mais um pouco, né? Ele vai para $85.000. Muito bom. Sigo acumulando, né? Se for a última compra de julho, né? Hoje é 27, né? Então, a próxima vai ser em agosto. Então, a meta, eu vou escrever aqui fase 1. A meta da fase 1, né? E a gente inicia a fase 2, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou continuar comprando, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no preço do Bitcoin. Olha só, olhando o preço do Bitcoin, tá? Vamos olhar desde o topo, tá? Então, a gente consegue ver, primeiro, né? A gente vê que o movimento aqui é de baixa. A gente consegue destacar duas linhas, né? Essa linha aqui ligando esses dois topos e esses dois fundos. Aí a gente consegue ver, né? Também essa linha aqui lateral em branco, né? Que isso aqui se encontra como uma resistência. Antes era suporte aqui atrás, ó. Agora é resistência. E o preço tá batendo justamente nessa resistência e não tá conseguindo superar, né? A gente também pode desenhar duas linhas aqui em azul e a gente vê que isso daqui é o que a gente chama de deriva, tá? Então ele tá derivando no sentido da tendência de curto prazo, tá? Então no curto prazo é alta, ele está se movimentando no sentido da alta, isso não é muito bom. Podemos também desenhar aqui uma linha vermelha aqui fazendo um canal, né? Mas ó, se ligando aqui, ele dá muito próximo aqui dessa verde, né? Então a gente pode tirar isso aqui, pode tirar isso aqui também, né? Porque a gente consegue ver um mais limpo, né? Que de fato tem essa resistência aqui em branco e um pequeno suporte aqui logo abaixo do preço, né? Que está na região de $64.000. Perdendo $64.000, a chance é grande dele liquidar isso aqui, ó. Todo esse dinheiro aqui, ó, em alavancagem. Aí a gente vai olhar o RSI, tá? Índice de força relativa. Vamos lá. Olha só. Se a gente olhar esse fundo e esse fundo aqui, ó, fazendo assim, ó, vou botar dessa cor só para botar uma linha aqui só para destacar, tá vendo? A gente tem fundo no RSI, fundo mais baixo no preço, fundo mais alto no RSI. Então, a gente tem uma divergência aqui, isso é positivo, porém a gente tem uma linha de tendência de alta aqui no RSI, que se ela for perdida, né, a chance é grande do preço voltar para essa região aqui embaixo, tá? Isso poderia, sem dúvida nenhuma, trazer o preço novamente aqui embaixo, até quem sabe abaixo de 57. Mas não impede também do preço voltar, né, subir até a linha do RSI aqui de 70. E você vai observar que no gráfico diário, todas essas zonas aqui, ó, quando ele atinge 70, é topo no gráfico. Ó. Topo aqui, ó. Topo aqui, tá vendo? Ó? Aqui bateu, chegou muito próximo, voltou, né? Ele continuou subindo, tá vendo? Ó? Aí depois que ele fez um topo, aí jogou novamente o preço para baixo, tá vendo? Ó? Então, há sim uma margem para o preço subir, né? Aqui, ó, tanto com o RSI e o preço subir. Pode ser que ele atinja aqui, ó, a parte de cima desse canal de alta, ó, e depois ele volta a cair, né? Novamente aqui fazendo o fundo no RSI. Então, o que eu quero mostrar, outro indicador para vocês, que é a média móvel de 20, tá? Uma coisa positiva agora em relação à média, né? É que o preço ainda está acima da média, né? Se a gente olhar aqui, ó, o preço da média está em 64.420, o preço está em 64.600 por aí, né? Então, ele está acima da média de 20, geralmente o preço ele tende, né, a se apoiar na média, seja como resistência, seja como
suporte, né? Então, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Suporte, perde a resistência, ó. Aí fica baixo, ó. Suporte, resistência, ó, suporte, perde, ó. Aí se torna resistência, tá vendo? Ó? Resistência aqui, ó, suporte. Nesse momento a gente consegue ver que o preço ainda está acima da média de 20. É positivo, foi inclusive, ele foi exatamente nela, ó, hoje, né? 64.470. Então, enquanto o preço estiver aqui acima dessa média, aí a gente pode ser que não veja quedas tão grandes assim, ó, tá? Mas é que eu falo para vocês, né? Eu tô com um sentimento um pouco negativo em relação a todo mundo falando que agora é fundo, porque BitMEX fechou, agora é Bitmart. Aí eu falo para vocês, e se a gente tiver mais? Aqui, se a onda em falência estiver só começando? Claro, Bitcoin não é corretora, né? Você não deve deixar Bitcoin corretora. Só que a maioria das pessoas fazem isso, né? Se você, ó, já mostrei para vocês aqui, ó, que o saldo de Bitcoin nas corretoras é 2 milhões de Bitcoin, 2 milhões e meio, né? Então muita gente deixa aqui nas corretoras. Aí acontece um FTX, né? Enfim. Mas vamos lá. Vamos aguardar para ver o que acontece. E é isso. Se você gostou, deixa o like. Forte abraço. Até o próximo vídeo.